Bom dia para todos. Nós estamos iniciando a live aqui pelo Centro Espírita Farol de Luz de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Lives que são realizadas todos os domingos pela manhã. E com muita alegria e muita honra, estou aqui hoje para compartilhar com vocês de algumas reflexões em torno da mensagem do Evangelho, da doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 30 de outubro de 2022. Eu sou Paulo Sampaio, da cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. E vamos aguardar apenas uns minutinhos para que dê oportunidade a outros amigos e amigas para acompanharem conosco da reflexão da manhã. Então, eu agradeço muito o convite feito pelo querido amigo Sandro Siqueira. Agradeço às dirigentes da casa, a Carla Olsen, a Zilma Siqueira, que nos dão oportunidade de retornar aqui, à página do Facebook do Centro Espírita Farol de Luz de Pelotas. Sempre uma grande alegria para mim. E hoje então vamos trazer uma reflexão sobre uma lição do livro Ceifa de Luz, lição ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, que é a lição número 30, intitulada A Esmola Maior. Nosso bom dia, Zilma Siqueira, aqui já conectada conosco. Agradeço muito, viu, Zilma? Muito obrigado, fico muito feliz de estar aqui com vocês, sempre uma alegria muito grande. A Marie em Salriaga aqui também, bom dia, dizendo aqui bom dia a todos os amigos, obrigado pelo carinho com a nossa casa, eu que agradeço muito, viu, Maria? A Zilma dizendo, muito agradecida pelo teu carinho com a nossa casa, vocês que me proporcionam essa alegria sempre. Eu digo que tenho um carinho muito especial por essa casa espírita. Não os conheço pessoalmente, mas temos uma ligação forte, que desenvolvemos aí nessa época de pandemia. Querido amigo Sandro Siqueira aqui também conosco, dizendo que está acompanhando de Florianópolis. Que legal. Um abraço, viu, Sandro? Muito obrigado pela oportunidade de retornar aqui com vocês. A Tauíria Siqueira também, bom dia. E todos que estão aí conectados conosco. Nós vamos então fazer uma oração, como é costume, inicialmente. Rogar as bênçãos de Deus. Pedir o amparo de Jesus, o nosso Mestre, através de seus mensageiros de luz, que possam nos envolver a todos com muito amor, com muita paz, nos inspirando, para que nós possamos assimilar mais um pouquinho nesta manhã, assimilar mais um pouquinho do conteúdo da lição que vamos refletir, e assim, a cada dia buscando nos tornar um pouquinho melhores, vivendo cada vez mais de acordo com os ensinos do Cristo, que é o nosso objetivo de buscar sempre evoluir, crescer espiritualmente, que nos tornemos a cada dia mais fraternos, mais tolerantes, mais compreensivos, mais amorosos, enfim. Obrigado, Jesus, Mestre, por mais esta bendita oportunidade que nos concede
de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Que assim seja. Então nós vamos, como disse, fazer uma reflexão sobre a lição número 30 do livro Ceifa de Luz, intitulada A Esmola Maior, uma lição ditada por Emmanuel a Chico Xavier. E Emmanuel vai comentar um versículo da primeira epístola de João, que é o versículo 7 do capítulo 4, quando João disse: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Vejam que bela frase, de João. Ele mostrando aqui a caridade como a expressão do amor maior, dizendo que a caridade é de Deus. É muito profundo isso. E aqui, para a gente começar a refletir, eu quero recordar Paulo de Tarso, que vai fazer uma ligação com essa fala de João. Quando Paulo disse: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vejam que Paulo está dizendo no sentido em que João se referiu. Essa caridade de amor mais puro, essa caridade que vai muito além de uma caridade material, conforme nós vamos ver na reflexão da mensagem. E aqui, meus amigos, eu vou chegando à conclusão, desde já, por estudar essa lição e outras, que existe uma diferença entre fazer o bem e ser verdadeiramente caridoso. Porque Emmanuel, ele tem uma bela mensagem que gosto muito, chamada Caridade Essencial. E nessa mensagem, Emmanuel fala muito sobre isso também. Essa diferença, entre fazer o bem e ser caridoso verdadeiramente na essência. Vamos tentar exemplificar. Quando nós realizamos qualquer atividade que leve algum benefício para um semelhante, qualquer atividade que nós façamos, por exemplo, doar um pedaço de pão, um prato de comida, um agasalho, participando de uma atividade assistencial, conversando com alguém, ouvindo alguém que está aflito, tudo isso são formas de fazer o bem. Dessa forma, nós estamos fazendo o bem para alguém. Mas, meus amigos, existe uma diferença, entre como nós fazemos isso. Aí que está o detalhe. Qual o sentimento que nos move no momento em que fazemos essas ações benéficas? Qual o sentimento que nos envolve nessa hora? Porque muitas vezes a gente pode estar realizando essas atividades boas que levam benefícios aos outros, mas às vezes nós não estamos tocados no amor mais puro, nós não estamos ali agindo com compaixão verdadeira. Às vezes nós somos levados a fazer até esperando recompensas, muitas vezes. Quantas vezes as pessoas aprendem, eu entendi, ouvi na casa espírita que eu preciso fazer o bem, então a pessoa vai, se dedica a fazer o bem, mas de uma forma um pouco mecânica. De outras vezes a pessoa pode pensar, se eu fizer a caridade, eu vou receber a ajuda dos espíritos amigos, eu posso desencarnar em melhores condições. Então lá no fundo, muitas vezes, pode haver sentimentos que não sejam o amor mais puro. É muito diferente daquela pessoa que vai praticar o bem, movido apenas pela compaixão, tocada em seu coração, por querer ajudar, percebendo a dor do semelhante. Então Emmanuel inicia seu comentário dizendo assim: no estudo da caridade, não ouvides a esmola maior, que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida.
Então percebam que Emmanuel já começa falando sobre essa questão da esmola maior, essa doação que o dinheiro não consegue realizar, né? Porque é uma caridade que vai além da chamada caridade material. Essa é uma questão de caridade moral, né? Ela está relacionada com a nossa convivência, com a forma que nós tratamos o semelhante, como que nós acolhemos o outro. Então Emmanuel disse aqui, é o próprio coração a derramar-se. Vejam que bonita expressão de Emmanuel, né? É o amor mais puro da compaixão. Quando nós passamos a perceber e sentir a dor do outro, quando a gente é tocado em querer aliviar um pouco o semelhante. E isso vai muito além de dar uma esmola, de fazer um benefício, levar um benefício ao outro, né? Então Emmanuel diz assim, no lar, essa caridade, né, surge no sacrifício silencioso da mulher que sabe exercer o perdão, sem alarde, para com as faltas do companheiro. Agora Emmanuel, meus amigos, vai começar a exemplificar essa forma de caridade, né? Como ele intitula, essa esmola maior. Ele vai citar várias situações ali do nosso dia a dia, né? E ele começa dizendo sobre o lar. Não é por acaso que Emmanuel começa falando sobre o lar. Nós sabemos que o nosso lar é onde temos as nossas necessidades primeiras, né? A nossa atenção maior deve estar ali dentro do próprio lar. E Emmanuel vai falar aqui de cada um de nós que podemos estar em papéis diferentes na encarnação atual. Dessa vez podemos estar na condição de pais, de mães, de filhos, de irmãos, né? De companheiros. Então ele vai falar de cada um desses papéis que estamos, né, vivendo atualmente. E ele começou a dizer aqui sobre a mulher, né, no lar. Essa mulher que desenvolve uma compreensão maior, essa mulher que muitas vezes aceita sacrifícios em favor do benefício, né, daqueles que comungam a experiência doméstica. Se essa mulher tiver essa sabedoria, essa maturidade espiritual mais desenvolvida, ela vai perdoar então, como diz Emmanuel, as faltas do companheiro. Porque ela vai perceber que muitas vezes também tem suas falhas, seus equívocos, né? E esse perdão, para ser uma caridade verdadeira, precisa ser um perdão que não vai depois ficar, como a gente diz, jogando na cara, né? É aquele perdão sem ficar reclamando. Esquece o assunto, né? A pessoa perdoa e consegue colocar uma pedra sobre aquele problema. Esquecer, né? Então Emmanuel continua dizendo, na renúncia materna do coração que se oculta, aprendendo a morrer cada dia, para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico. Olha que bonito isso, né? Aqui ele está destacando o sacrifício maior que geralmente nós percebemos nas mães, né? As mães representam essa expressão maior do amor que nós conhecemos na terra. E Emmanuel destaca aqui a questão da renúncia, né? A renúncia que é uma grande caridade, a renúncia que é quando essas mães esquecem-se de si mesmas em favor do bem da família, pensando no bem do outro que ali compartilha a existência. Porque a renúncia é um golpe no egoísmo. Nós que precisamos tanto vencer esse egoísmo tão ferrenho que ainda nos acompanha, que ainda cultivamos em nós, né? E a renúncia é algo muito belo, porque com a renúncia a gente se esquece de nós por um tempo. E isso que essas mães geralmente mostram muito na convivência diária. E ele diz aqui, né? Olha que forte isso.
aprendendo a morrer cada dia. Vejam bem, a morrer cada dia. Eu imagino aqui, no meu entendimento, que seria da seguinte forma: todos nós aqui na nossa existência na Terra temos objetivos de vida. Todos nós buscamos algo que nós gostamos, que nós queremos realizar. Todos nós buscamos, né, uma meta, um objetivo. Então eu entendo que Emmanuel está dizendo que muitas mães, ao perceberem as necessidades do lar, sacrificam-se, deixam de lado seus interesses, seus objetivos, em favor da paz no ambiente do lar. Porque muitas vezes essas mães percebem que estão num ambiente de lutas, de desafio, que percebem a necessidade de sacrifício em favor da paz no lar, em favor daqueles com os quais comungam a existência terrestre. Então essas mães tão valorosas sabem renunciar, sabem morrer a cada dia, como diz Emmanuel. Aí ele vai para outro lado agora, no homem reto, que desculpa as defecções da esposa enganada, sem cobrar-lhe tributos de aflição. Muito admirável essa atitude, né? Porque defecção significa abandonar um compromisso, trair. Então esse homem reto, que é caridoso, que enxerga a vida com outros olhos, né? Que perdoa verdadeiramente a esposa que equivocou-se, porque ele mostra dessa forma uma elevação espiritual, e ele diz aqui, sem cobrar-lhe tributos de aflição, né? Ou seja, esse homem que perdoa verdadeiramente essa esposa que se equivocou, ele esquece o assunto, sabe que também poderia ter errado. Então vejam a importância, né? Se estamos no papel de mulher, de mães, de pais, de companheiros, compreendendo que o outro pode se equivocar também, né? Agora Emmanuel leva para a condição dos filhos. Vejam que interessante. Ele diz assim: nos filhos laboriosos e afáveis, que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço, que todo o ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. Isso é muito importante, né? Essa visão de filhos que conseguem lembrar-se do mandamento tão importante, honrar pai e mãe. Isso é muito importante porque nós todos, né, que somos filhos, que temos uma gratidão muito grande pelos nossos pais, pela nossa mãe, porque nós devemos pensar, a vida é uma bênção. Então nós devemos ser gratos somente pelo dom da vida. Mesmo que nossos pais não tenham honrado a tarefa dignamente de pais, mas apenas pelo fato de nos ter concedido a oportunidade de retornar ao ambiente terrestre em busca de nossa evolução espiritual, já devemos uma gratidão imensa a eles. Então é isso que Emmanuel destaca aqui, né? Esses filhos que conseguem ser gratos a seus pais pela bênção da vida. Só isso já bastaria. Então, esses filhos que são caridosos, que retribuem aos pais essa bênção que receberam, né? Esses filhos que cuidam dos pais, principalmente na velhice. Quantos pais que infelizmente ficam esquecidos, né? Quantos que são colocados em uma casa de repouso, né? Um lar de idosos, os filhos os esquecem. Então que bom se nós, na condição de filhos que ainda temos, se tivermos nossos pais, né, aqui presentes, possamos sempre fazer o nosso melhor por eles,
estarmos presentes, proporcionando a eles pequenas alegrias. Tudo isso é uma caridade muito grande, né? Aí Emmanuel vai levar agora para o ambiente profissional sobre essa caridade. E ele diz: no ambiente profissional é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação e bondade, para que o estímulo ao bem seja o clima de quanto lhes comungam a experiência. Então, no trabalho profissional, né, meus amigos, como é importante a boa convivência entre aqueles que lá se encontram juntos, principalmente se o nosso ambiente de trabalho é um lugar onde tem muitas pessoas trabalhando em conjunto. É difícil, né? É uma diversidade, cada um pensa de seu modo, cada um tem preferências diferentes, cada um tem uma visão diferente de vida, e ali estamos juntos de repente para conviver durante 8 horas, quem sabe, por dia. Então, como é importante buscarmos uma convivência fraterna da melhor maneira possível, sempre nos lembrando do perdão que Jesus tanto ensinou. Imagine a gente trabalhar nesse ambiente durante 8 horas por dia, muitas vezes, junto de pessoas que estamos, são desafetos, por exemplo, não conseguimos nem conversar com a pessoa. Deve ser muito triste, porque estamos ali juntos, precisamos estar juntos. Então fica penoso, fica desgastante o trabalho. Então que a gente aprenda que é importante ter maior leveza nesse ambiente, sempre usando do perdão, das atitudes fraternas, principalmente naqueles momentos mais difíceis que sempre surgem em quaisquer ambientes profissionais, momentos de horas graves, de problemas. Que bom se nós pudermos ser aquele que estende a mão amiga, que compreende, que é fraterno, que é bondoso. Porque muitas pessoas nessas horas difíceis não se envolvem, dizem não é comigo, E a pessoa não faz nada para ajudar aqueles que estão no momento mais doloroso, ali mais difícil do ambiente profissional. Emmanuel fala agora do campo social, dizendo: no campo social, essa caridade é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa e o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Então vejam, na convivência em sociedade é outro desafio, Na convivência em sociedade nós temos desafios grandes. Imagine na casa espírita, num ambiente de relacionamento social, Quantos desafios surgem. E Emmanuel destaca aqui como é importante a caridade até a nível dos pensamentos. Nós que somos espíritas sabemos que o nosso pensamento muitas vezes nos compromete ou nos absolve, nos proporcionando paz. Então os pensamentos que nutrimos são muito importantes, porque às vezes nós fazemos julgamentos em sociedade, ficamos analisando a atitude das pessoas e julgando essas atitudes. Então o cuidado com os pensamentos, cuidado com as palavras, Como estamos falando. Às vezes temos uma fala agressiva, uma fala que perturba. Como é bom quando a gente encontra alguém com uma fala otimista, uma fala generosa, que só abre a boca para falar de coisas edificantes. Essa é a nossa meta. E eu quero destacar, meus amigos, essa época tão difícil que nós estamos vivendo desse período eleitoral. Quanto que nós estamos percebendo de desrespeito, de agressividade, pessoas que estão rompendo amizades
por causa de preferências políticas. É lamentável isso, até no meio espírita nós estamos percebendo. Pessoas que estão boicotando o trabalho de outros porque preferem A ou B, né? Que é isso que nós estamos percebendo hoje, essa falta de respeito. Porque cada um de nós temos o livre-arbítrio para fazermos nossas escolhas. E por que não respeitarmos a escolha do outro? Nós estamos vivendo em democracia. Então é muito sério, é nessas horas que nós mostramos se nós aprendemos a mensagem espírita. Como nós estamos tratando o familiar, o colega de trabalho, o companheiro da casa espírita, porque prefere um outro candidato diferente do nosso, é triste. Então que pensemos muito nisso, né? E Emmanuel diz agora, na via pública é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia, ainda mesmo inarticulada, e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muita vez, sem coragem de endereçar-nos qualquer apelo. Então, na via pública, imaginem, na via pública nós estamos sujeitos a nos depararmos com cenas diferentes, com pessoas nas mais variadas situações, né? E como que é importante os pequenos gestos de gentileza, né? Atitudes no bem, estarmos ali na via pública tentando perceber a necessidade do outro. Pequenas coisas podem fazer a diferença, porque nós vamos estar em contato com pessoas diferentes. Por que queremos mostrar condição de superioridade? Devemos nos mostrar todos por igual, né? Devemos ser simples. Que importante, que bom, que bonito quando a gente tem a atitude de cumprimentar as pessoas na via pública. Por que não desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Mesmo que não conhecemos as pessoas, é um gesto fraterno, um sorriso, uma gentileza. Não ficarmos indiferentes, né, ao perceber as necessidades dos outros. Porque às vezes na via pública a gente percebe pessoas enfrentando situações difíceis. Não vamos virar a cara e fugir, passar ao largo, né? Não nos envolvermos. Não, nessas horas é importante sermos aquele que percebe as necessidades alheias. Se vemos alguém caído na via pública, por que pensar que está alcoolizado? Por que não imaginar que pode ser um irmão que sofreu de um problema de saúde, está ali depender da caridade dos outros? Então, na via pública, muitas vezes a caridade material se faz necessária. E Emmanuel conclui então dizendo, acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa, que pacifica o ambiente em que o Senhor situa, que nos honra os familiares e enriquece de bênçãos o ânimo dos amigos. A esmola do nosso dever cumprido, vejam bem, porquanto, no dia em que todos nos consagrarmos ao fiel desempenho das próprias obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, de vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação da perfeita alegria. Vejam que belo isso que Emmanuel coloca. Ele resume então essa caridade da esmola maior como nosso dever cumprido. E o que é o nosso dever, né? Esse dever que nós vamos compreendendo melhor conforme crescemos espiritualmente. Esse dever que envolve um respeito às leis humanas e às leis divinas. É aquela pessoa que já se conscientizou
de que precisa respeitar o direito do outro. É aquela pessoa que nos mínimos gestos se mostra postura ética, moral, fraterna. A pessoa que respeita, por exemplo, a vaga de um idoso no estacionamento. A pessoa que não fura uma fila para levar vantagem. A pessoa que não polui a cidade porque não quer gerar prejuízo a outros. É aquela pessoa, enfim, que respeita todas as leis traçadas para o bem comum, que não ultrapassa limites de velocidade. É a pessoa que não precisa ser fiscalizada para agir corretamente. Essa é a pessoa que está buscando cumprir com seus deveres perante a sociedade e perante as leis divinas. Então essa pessoa que consegue ser justa, fraterna, que é, enfim, caridosa verdadeiramente. E Emmanuel faz alusão aqui ao dia que todos nós, todos da humanidade terrestre, conseguimos agir assim. Imagine, a Terra será um paraíso, né? Então, eu creio, meus amigos, que fica muito clara essa lição da caridade que Emmanuel nos traz. A meta é aprender a amar verdadeiramente, faz parte de uma transformação moral, buscando viver de acordo com o Evangelho do Cristo, até a hora que conseguirmos enxergar o nosso semelhante como um irmão, que é um irmão nosso. O dia que olharmos para o semelhante e vermos um irmão que queremos o melhor para ele, aí estaremos nessa condição. Que Deus então nos abençoe, nos inspire sempre a buscarmos esse caminho, porque a doutrina espírita já nos ensina, fora da caridade não há salvação. Então, quero agradecer a presença de todos aqui, a Mari Dulcine colocando, né, esse exemplo de como agir na hora que comentamos, né, sobre essa postura ética, né? Ela diz também o fiscal e a consciência. Muito bem, Mari, é isso mesmo, né? Nossa consciência é quem vai nos cobrar das nossas atitudes, né? Eu quero agradecer aqui a todos vocês, quero desejar um ótimo domingo, mas vamos ver aqui, acho que tem alguma colocação aqui no Face também, né? Para aproveitarmos só uns minutinhos antes do nosso encerramento. Nosso muito bom dia, né? Obrigado pela presença de todos que estiveram aqui conosco. A Regina também, Timóteo, que chegou aqui, a Elda Cutter, a Loiva Carnop, querida amiga, DJ Vitória Brito. A Loiva Carnop até comentou aqui, né, no ambiente de trabalho, exercitamos nossa necessidade de tolerância, paciência, né? Assim como no ambiente doméstico. A cada dia somos testados, diz a Loiva. É bom para ver se estamos colocando em prática o que aprendemos com a doutrina. É justamente, né, Loiva? Muito bem colocado. A Ângela Borba aqui também, a Vera Dal Roveri, né? Muito obrigado pela presença de todos, né? Fico muito feliz de ter compartilhado com vocês aqui, a Vera colocando vibrações de luz, o José Virgílio de Mello, né? Cita vários aqui, né? Muito bom. A Zilma Siqueira dizendo muito obrigado por essa ótima reflexão. Eu que agradeço muito, viu, a todos vocês, agradeço a todos os trabalhadores, amigos do Centro Espírita Farol de Luz de Pelotas, Rio Grande do Sul, que nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui refletindo com vocês. Quero desejar de coração um ótimo domingo e que nós possamos agora votar, né, se ainda não o fizemos, votar agora com o nosso compromisso maior de consciência, pensando, se eu puder dizer algumas palavras, né, pensando no Brasil e não apenas nos nossos interesses particulares, que possamos escolher aquele candidato que nós julgarmos seja o melhor para atender as necessidades do país, principalmente dos mais necessitados, daqueles mais, né, carentes, que essa pessoa que nós elegermos possamos votar com consciência
de acharmos que será o melhor para o país, né? Isso é o que eu desejo para todos nós. E assim então, queridos amigos e amigas, vamos encerrando a nossa reflexão. Até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe a todos. Um abraço fraterno, muita paz. Muito obrigado a todos.